Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como vocês viram, nós teremos um vlog de 24 horas de leitura, numa edição especial só de romances. Vocês sabem que quando eu faço esse vlog, eu acho que eu fiz só uma vez, na verdade. Tentei gravar uma segunda vez, só que aí eu tava odiando como tava ficando, e aí eu não finalizei o vlog. Acho que eu li umas 4 horas das 24. E aí depois excluí o resto, né? Enfim, eu resolvi fazer só de romances dessa vez porque não sei se vocês lembram, ou não sei se eu comentei só no TikTok, mas eu tava meio que odiando ler romance porque eu tava meio saturada, sabe? Que eu tava lendo muito romance e aí todos pareciam os mesmos pra mim, tava tudo igual e tudo ruim. E aí eu tava odiando ler romance e parei por algumas semanas. E agora eu sinto que tô voltando novamente, sabe? Que se eu ler eu vou conseguir gostar. Então, eu resolvi fazer o vlog de 24 horas de leitura só com romances. Primeiramente, não vou fazer de jeito nenhum 24 horas direto, porque não consigo, não é de minha pessoa. Então, o que eu vou fazer é colocar o cronômetro no tablet, né? E aí, colocar as 24 horas e aí eu vou lendo. Enquanto eu estiver lendo, o cronômetro tá lá rolando. E quando eu parar, tipo, pra dormir, pra fazer alguma coisa, vou pausar o cronômetro, obviamente. Então, vai ser meio que quantos livros de romance eu consigo ler em 24 horas, sabe? Mas eu já comecei, pra falar a verdade, né? Comecei ontem, hoje é sexta-feira. Eu comecei ontem à noite, aí li só um pouquinho. Eu li só 1 hora, né? Eu já li um pouquinho hoje. Então, eu até agora só li 1 hora. Então, vamos continuar aí. Como vocês viram também, eu comecei o livro Só Pra Mim, da Lila Sage. Esse é o terceiro volume da série Rebel Blue, que é uma série de livros de romance, cidade pequena, meio uma vibe ali, meio cowboy e tal. Aí a gente vai acompanhar os irmãos dessa fazenda Rebel Blue, né? O primeiro livro a gente acompanha a irmã caçula, no segundo o irmão do meio, e nesse terceiro livro a gente vai acompanhar o irmão mais velho. Eu sei que tem outro livro também, tem um quarto livro, mas eu não sei de quem se trata o quarto livro, mas eu sei que tem um quarto livro. Enfim, e aí eu tô lendo esse, né? Eu comecei, como eu disse, eu li 1 hora e tô em 29%. Vou começar o capítulo 14 agora. E eu tô gostando bastante. Eu acho que esse irmão, o irmão mais velho, não é meu favorito, confesso. Mas, por enquanto, eu tô gostando, porque o par romântico dele é uma personagem que eu gosto muito desde o primeiro livro, sabe? Ele eu não amo, mas ela é uma personagem que eu gosto muito desde o primeiro livro, então tá sendo bem legal. Nele, a gente vai conhecer o Gus, né, que é o irmão mais velho dessa família. E ele tem uma filha, só que ele não tá com a mãe da filha dele nem nada. Meio que eles nunca tiveram juntos, só tiveram ali uma criança, e é isso. E aí a mãe da filha dele vai precisar passar acho que 6 meses fora dali da cidade, né, pra fazer um estágio, porque ela quer se formar em advocacia. E aí o Gus vai ter que ficar cuidando da filhinha deles, meio que esse tempo todinho sozinho, né, porque ele tem a família dele ali e tal, mas eles também têm os afazeres dele, então ele vai ficar meio que pai solo ali durante esses 6 meses, se eu não me engano. E aí, do outro lado, a gente tem a Ted. A Ted é a melhor amiga da protagonista do primeiro livro. Então, eles já se conhecem, assim, desde criança, né? E eles se odeiam. O Gus e a Ted se odeiam, basicamente. Estão sempre ali brigando, sempre soltando farpas um pro outro e tal. Nunca tem paz quando os dois estão juntos. Então, a gente já sabe isso desde o primeiro e do segundo livro. A gente já tá acostumado com essa dinâmica deles. E aí acontece uma coisa, a Ted acaba ficando sem emprego. E aí, como o Gus tá meio sobrecarregado ali com todos os afazeres da fazenda, porque ele trabalha ali na fazenda cuidando de tudo, né? E em cuidar da filha dele, a família dele acaba convencendo ele de contratar a Ted pra ser babá da filha dele, né? Durante esse período aí, já que ela tá sem trabalho, já que ela é uma pessoa conhecida, que todo mundo ama ali ela, a filhinha dele ama ela também, né? Então, ele acaba aceitando, a contragosto, né? Porque ele odeia ela, mas ele acaba aceitando. A gente vai ver o que é que vai rolar a partir disso aí, né? Obviamente, teremos aí um Enemies to Lovers. Eu acho que eles já tiveram alguma história ali. Pelo menos é o que dá a entender, né? Os protagonistas, eles soltam ali algumas coisinhas. Não um pro outro, mas a gente tá ali na cabeça deles e a gente acaba vendo que
já rolou alguma coisa ali no passado, sabe? Por isso, mais que eles se odeiam tanto assim. Então, vamos ver aí o que é que vai rolar agora. Como eu disse, o Gus não é meu favorito, mas eu gosto muito da Ted, gosto muito da filhinha dele também, e gosto muito dos outros personagens. Então, tô empolgada pra continuar. Esses livros são bem rapidinhos de ler. O primeiro não é meu favorito, eu gostei bastante do segundo. Então, vamos ver o que é que eu vou achar desse aqui. Mas eles são livros, assim, super fáceis e rápidos de ler. Como vocês viram, eu li 1 hora e já tô em 30% do livro. Então, eu creio que vai ser uma leitura que eu vou acabar assim rapidinho. Inclusive, foi por isso que eu escolhi ler ele primeiro, porque eu sei que vai ser uma leitura rápida, que vai me dar um gás ali pra poder continuar essas 24 horas, né? Então, vamos continuar. Oi, gente, hoje já é que de hoje, sábado, hoje já é sábado. Eu falei com vocês ontem, né? E aí, hoje eu finalizei só pra mim. Ontem eu li, tipo, eu tava em 30%, né? E aí eu li até 85% mais ou menos. E aí eu tava com sono, dormir. E aí finalizei hoje. E eu gostei muito desse livro, muito mesmo. Eu não sei se ele é o meu favorito, eu tô em dúvida entre ele e o segundo livro, porque eu gostei bastante dos dois, mas foi uma leitura muito boa, eu até me surpreendi, porque, como eu falei no começo, o protagonista desse livro não era o meu favorito, mas ele acabou se tornando, assim, uma pessoa que eu gostei bastante, sabe? Então, acabou que eu gostei muito dele no final, assim, no decorrer do livro, porque eu falei pra vocês que eu não sabia de quem seria o quarto livro, né? Mas assim que eu finalizei de atualizar vocês ontem, que eu fui ler, aí eu me toquei de quem seria o quarto livro, que no caso vai ser sobre a mãe da filha do protagonista desse livro, né? Porque eles não estão juntos nem nada, nunca estiveram juntos, foi meio que só um caso e aí eles tiveram um bebê. Então, o quarto livro vai ser sobre ela e sobre um cara que a gente conheceu no livro anterior, que a gente também vê um pouquinho dele nesse livro. Então, assim, tô muito empolgada porque ela parece ser uma pessoa, assim, super interessante, sabe? Eu tô empolgada pra saber a história deles, porque a gente já sabe ali um pouquinho sobre o que se trata. Mas, enfim, falando sobre esse livro aqui, eu acho que coisas negativas, digamos, que eu tenho pra dizer sobre eles, críticas, digamos assim, eu acho que foi um livro que foi muito rápido do ódio pro amor, sabe? É um anime to lovers, mas acabou que foi muito rápido o anime pro lovers, sabe? Eu tava em 30%, né, quando eu atualizei vocês ontem, e aí, tipo, em 35, 40% a gente já nota ali que eles já estão sentindo coisas um pelo outro. E eu acho que poderia ter demorado um pouquinho mais ali, nas briguinhas deles e tal, pra, sabe, ser um pouco mais desenvolvido. Mas eu acho que ainda assim foi bem desenvolvido. Não tô dizendo isso como uma coisa ruim, gente. Eu acho que poderia ter demorado um pouquinho mais, mas isso não quer dizer que, tipo assim, nossa, foi super rápido. Mal começou a história e eles já estavam juntos. Não. Não foi dessa forma, mas eu acho que poderia ter sido ali um pouquinho mais lento, sabe? Mas ainda assim foi uma leitura muito boa, muito gostosa. Esses personagens, eles são assim, meio que iguaizinhos um ao outro, sabe? E aí acaba que eles meio que foram feitos um pro outro. Esse é um livro que eu sinto que todo mundo que lê essa série tava botando expectativa desde o primeiro livro, porque a gente vê esses dois personagens assim, nessa briga eterna desde o primeiro livro. E obviamente a gente sabe que iria rolar alguma coisa, né? Então, eu acho que cumpriu bastante as expectativas que eu tinha sobre ele. A protagonista é um amor, eu gostei muito dela. Eu gostei muito do desenvolvimento do cara, né, do Gus. Ele começa assim, um cara super rabugento, super grosso até. E aí ele tem um desenvolvimento muito bom. A gente vê muito essa questão da família, né, dele, que ele tem essa filha dele, que ele, assim, move mundos por ela. E é muito lindo de ver isso, até porque a família dele ali também é dessa forma, sabe? Todos cuidando um do outro, os irmãos dele, o pai dele, né? Então, a gente fica feliz ali por ele ser essa pessoa pra filha dele, ver que ele meio que pegou o exemplo do pai dele e tá se tornando um pai assim como o pai dele, que, assim, é maravilhoso, sabe? Quem leu sabe que o pai deles é um cara, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Enfim, a gente tem ali um pouquinho dos outros personagens também, dos personagens do primeiro e do segundo livro, mais do primeiro livro, porque, como eu disse, a protagonista desse livro é a melhor amiga da protagonista do primeiro livro. Também tem um desenvolvimento ali da amizade delas, elas acabam tendo um desentendimento ali e tal, pro meio do livro. Então foi muito legal de ver, muito legal mesmo. Mas, enfim, eu li esse livro em 3 horas e 40, eu acho. 3 horas e 50, não chegou nem a completar as 4 horas. Então, assim, foi uma leitura muito rápida mesmo. Todos esses livros
são livros, assim, fáceis de ler, rápidos, bem instigantes, bem gostosinhos de ler. Eu creio que esses livros, assim, são totalmente a cura pra ressaca literária. Se você tá com ressaca literária, eu super recomendo essa série, porque é muito rapidinho de ler. Os outros também eu li super rápido, então, super recomendo. Não são livros, tipo assim, nossa, que coisa diferente, sabe? São romancinhos de cidade pequena, com cowboys e rapidinhos de ler, gostosinhos, que tem um pouquinho de hot. Eu confesso que não gosto do hot dessa série. Esse do terceiro livro não foi assim tão horroroso, mas eu não gosto do hot dessa série aqui. Não rola pra mim. Eu normalmente não gosto muito, né? Mas dessa série aqui em especial não é legal pra mim. Enfim, vamos para o próximo livro agora, que eu não sei qual que eu vou ler. Eu tenho 3 opções salvas aqui no Kindle. Todos os livros que eu vou ler nesse vlog estão aqui no Kindle, então vai ser meu parceiro de guerra nesse vlog. Eu tenho aqui Quebrando o Gelo, da Hannah Grace. Confesso que eu não tenho muitas expectativas nesse livro. Eu quero ler, mas não tenho muitas expectativas. E aí eu tenho A Muralha de Winnipeg e Eu. Eu não sei se é assim que pronuncia, Winnipeg, da Mariana Zapata. Eu só li um livro da Mariana Zapata. Eu gostei muito, muito mesmo, porque eu gosto desses livros assim, mais slow burn, que o casal vai ali se conhecendo aos poucos e se envolvendo aos poucos, sabe? Então eu gostei bastante do primeiro livro que eu li dela, que foi... Ai, não lembro o nome, mas eu sei que a protagonista desse livro aparece naquele livro lá, porque ela é melhor amiga da protagonista desse livro. Eu vou deixar aqui, qual é? Porque eu não tô lembrada mesmo. Ah, Espere por Mim, Espere por Mim o nome do livro. A protagonista daquele livro de Espere por Mim é a melhor amiga da protagonista desse livro de A Muralha de Winnipeg e Eu. E também ela tem outro livro que é de uma mulher que é jogadora de futebol, se eu não me engano, acho que é Coach, que ela também aparece em Espere por Mim, que é prima da protagonista de Espere por Mim, se eu não me engano. Enfim, gente. E aí eu fiquei muito curiosa pra ler A Muralha de Winnipeg e Eu, e Cult também, mas não vou ler Cult agora, eu quero ler esse. E aí também temos Absolutamente Romântico, da série de Clube do Livro dos Homens, esse é o 4º livro, se eu não me engano, e eu quero muito finalizar essa série, porque, gente, eu li o primeiro assim que lançou aqui no Brasil, eu acho, isso faz anos mesmo, e aí eu tô enrolando pra terminar essa série, e aí eu queria muito finalizar ela logo, e aí eu sei que tem esse 4º livro e tem mais um, se eu não me engano. Essas são as minhas 3 opções no momento, vou decidir qual que eu vou ler, e aí vamos continuar a leitura. Como eu disse, ainda tenho muito tempo, porque eu li esse primeiro livro em menos de 4 horas, então assim, temos mais de 20 horas aí de leitura ainda, então vamos lá. Oi, gente, vamos atualizar vocês sobre o livro que eu estou lendo, né? A Muralha de Winnipeg e Eu, não sei pronunciar ainda. Eu estou em 39% do livro, vou começar o capítulo 13 agora. Segundo o meu Kindle, é a página 238. Eu estou em 39% do livro, estou na página 238. Gente, esse livro é muito grande, muito grande. Mas vamos lá. Ah, inclusive tenho que colocar meu Kindle pra carregar. Mas vamos lá. Eu tô lendo há bastante tempo. Hoje é terça-feira. Eu acho que a última vez que eu atualizei vocês era na sexta ou no sábado, não lembro, porque no final de semana eu fui pra minha mãe. E aí eu acabei que não li tanto assim também, né? Mas ainda faltam 17 horas e 13 minutos no nosso cronômetro aqui nas nossas 24 horas. Então ainda tem bastante tempo. Eu acho que eu tô com umas 4 horas lendo esse livro. E segundo o Kindle, eu ainda tava dizendo que faltava umas 6 horas ainda. Então assim, muitas coisas vão rolar ainda. Mas enfim, Mariana Zapata, né? A gente já sabe. Mas vamos lá, eu não atualizei vocês sobre ele em nenhum momento, eu acho. Então, vamos lá. Nesse livro a gente vai conhecer a Vanessa e o Aiden. A Vanessa trabalha pra ele, né? Ele é um jogador de... Ah, esqueci o nome.
futebol americano, super famoso e tal, assim, o melhor dos melhores e tal. E aí a Vanessa trabalha como secretária dele. Só que ela vai se despedir porque ela quer focar no trabalho dela mesmo. Ela é design e tal, faz capas de livro, banner, esse tipo de coisa, né? Ela é design. E aí ela quer focar no trabalho dela pra ela ter a vidinha dela ali com o trabalho dela. Esse trabalho com o Aiden era meio que para juntar dinheiro, para ela se estabilizar um pouco mais, para conseguir trabalhar para ela mesma o resto da vida, né? A gente sabe que ela vai se demitir e a gente sabe também que, apesar de essa questão do trabalho dela ser meio que o fator principal para ela sair, ela também quer sair porque o Aiden é meio que um pé no saco, sabe? Ele não é uma pessoa muito comunicável, muito ali simpática. Ele fala pouquíssimas coisas com ele trabalha com ela já há 2 anos, né? E ele falou assim pouquíssimas coisas. Eu acho que até uns 20% do livro, eu acho que se ele tiver falado umas 5 palavras nesse livro, foi muito, sabe? Agora que ele tá começando a desenvolver ali mais com ela. Mas o começo é bem complicado, porque a gente não consegue, já aqui com as minhas opiniões, né? A gente não consegue gostar muito dele, digamos assim, porque ele é um cara muito na dele, meio rabugento, mas não rabugento de ser grosso com ela até certo ponto. Tem um certo ponto que ele é um pouquinho grosso com ela, que meio que assim, quando a bomba estoura, né? E aí, ele é um cara assim, muito na dele, muito fechado, que esses 2 anos que ela trabalhou com ele, pouquíssimas vezes ele respondeu ela, tipo, um bom dia, um oi, tudo bem, sabe? Então, ele é muito ali fechado na dele. Mas enfim, aí ela acaba se demitindo, né? E, gente, eu acho que o que eu não posso falar mais de resto, porque seria spoiler. Mas basicamente ela se demite e ele vai atrás dela depois pra meio que fazer um acordo com ela. E aí eles fazem esse acordo. E aí eu tô nessa parte agora depois do acordo e tal, quando eles meio que estão juntos novamente, né? E assim, no começo do livro foi bem complicado por causa dessa questão toda e tudo mais, e porque eu não tava conseguindo me apegar muito ali, principalmente também porque a Vanessa, a gente tá ali no ponto de vista dela, e ela é uma pessoa, sabe aquele tipo de pessoa que metralha 1.000 palavras por minuto? Ela é esse tipo de pessoa nos pensamentos, não falando, né? Falando, ela é uma pessoa normal ali no livro. Mas nos pensamentos dela, ela é o tipo de pessoa que metralha 1.000 palavras por minuto. Então, é um livro bem grande. Eu sinto que poderia ter dado uma enxugada ali, porque tem muita coisa assim, completamente aleatória, sabe? Que ela tá pensando ali, que é colocado no livro que não precisaria necessariamente, sabe? Que só tá ali meio que pra encher linguiça. Então, eu acho que é meio que clássico, né, dos livros da Mariana Zapata, de serem slow burn e tal, serem mais grandes, mas esse aqui, ao meu ver, tá enrolando um pouco demais. Mas depois do começo ali dos 20%, eu comecei a gostar mais, sabe? Eu demorei um pouco pra chegar nos 20%, aí depois que eu cheguei nos 20%, eu tô, assim, meio que voando na leitura. Mas, por enquanto, eu tô gostando. Como eu disse, o começo foi um pouco mais complicado, mas agora eu já tô gostando mais, tá sendo bem divertido acompanhar a dinâmica deles. Porque agora que o Aiden tá se soltando mais, sabe, conversando mais com ela, tá sendo muito legal. E tem algumas partes que são bem divertidas, inclusive, acho que inclusive eu peguei a reação aí de um momento que eu tava lendo, que foi quando ele foi atrás dela pra pedir pra ela voltar. E aí o acordo que ele queria propor foi tipo assim, tão do nada, tão inesperado, que eu fiquei completamente assim, em choque. Eu ri, aquele riso de nervoso, porque eu realmente não esperava o que ele iria propor pra ela. Mas enfim, agora tá sendo bem divertido e tal. Tem uns momentos assim que eu me pego rindo alto de alguma coisa que ele falou, porque ele é um cara rabugento, ele é um cara na dele, sério, focado ali no trabalho, porque a vida dele é o trabalho, ele é focado no trabalho. Mas agora que ele tá conseguindo se abrir com a Vanessa, a gente tem ali uns detalhes dele que a gente não sabia antes, sabe? De senso de humor e tal, então tá sendo bem divertido. Mas, como eu disse, é um livro muito grande, eu acho que poderia ter diminuído aí um pouco. Eu tô em 40%, eu tô lendo esse livro há o quê? 5 dias? Eu acho que eu tô lendo ele desde sexta ou sábado, não lembro. 5 ou 4 dias que eu tô lendo ele, e assim, poderia já estar finalizando ele, porque é um livro muito grande e tem algumas partes que não precisavam, sabe? Mas enfim, essa é a minha atualização por enquanto. Eu vou ler agora mais um pouco. Ainda temos 17 horas de leituras, então temos muita coisa para ler ainda. E depois desse livro eu vou precisar de um livro que nem o primeiro livro que eu li nesse vlog, né? Um livro mais tranquilo, mais curtinho, mais leve, mais rapidinho de ler, porque esse aqui tá sendo
uma experiência. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar. Eu comentei que antes de ler esse eu li Espere por Mim, né? Da mesma autora, que essa protagonista aparece naquele livro. Só que a história desse livro se passa antes, né, de Espere por Mim. Então, se eu fosse indicar para vocês lerem, eu indicaria vocês lerem esse primeiro e depois lerem Espere por Mim, porque se passa depois, então você não vai meio que ter nenhum spoiler. Acabei de finalizar a Muralha de Winnipeg e eu, e vim falar pra vocês sobre o que eu achei. Acho que a última vez que eu atualizei, eu tava em antes de 60%, eu acho, não lembro. E aí eu li um bocado antes de ontem e ontem. Aí hoje ficou tipo uns 10% pra me ler. E assim, eu acho que eu ainda tenho a mesma opinião que eu falei sobre a quantidade de páginas. Eu acho que esse livro poderia ter assim umas 200 páginas a menos, porque ele é um livro muito grande mesmo. E boa parte do começo poderia ter sido cortada. Eu acho que assim, o começo poderia ter sido cortado umas partes. E aí, pela metade, eu tava gostando bastante. E aí, mais pro final, eu acho que poderia ter sido cortado algumas partes também, sabe? Eu acho que viajou muito ali, tinha muita coisa desnecessária. Como eu falei, acho que eu comentei que a protagonista, ela, assim, dava muitos detalhes de coisas que a gente não precisava saber. E ela também passou a maior parte do livro falando o quanto o protagonista era grande, alto, não sei o quê. E, tipo assim, a gente entendeu, sabe? O apelido dele é a Muralha de Winnipeg. Então, assim, a gente sabe que ele é grande, que ele é alto e tal. E ela passou literalmente o livro inteiro falando sobre isso. Tipo assim, a cada 2 páginas ela comentava o quanto ele era alto, grande, não sei o que, não sei o que. E aí ficou um pouco chato, né? Geralmente eu me incomodo muito com esses detalhezinhos. Tem vezes que eu não me incomodo. Se eu estiver gostando muito ali do livro, eu não me incomodo tanto. Mas se eu notar, aí eu vou me incomodar o resto do livro. E foi o que aconteceu com esse livro. Mas é muito legal ver o desenvolvimento do relacionamento deles, né? Da Vanessa e do Aiden. Apesar de que eu queria que os dois tivessem um desenvolvimento maior pessoal, sabe? Porque a Vanessa tem muitos problemas com a família dela, ela sofreu muito violência e tudo mais com a família dela, que a mãe dela era alcoólatra e tal, ela sofreu muito com as irmãs dela. E o Aiden também tem uma questão ali familiar, só que eu sinto que a questão familiar dele não foi desenvolvida, sabe? Só foi mencionada e aí ele contou pra ela meio que mais ou menos ali o que é que aconteceu com ele, dos pais dele e tal, mas não foi bem desenvolvido, eu sinto. Eu sinto que ele só se desenvolveu assim com ela, sabe? Ele só se abriu ali com ela. Com o resto do mundo, ele continua sendo assim super fechado, de não falar muito com ninguém, de não meio que realmente não falar com ninguém, sabe? E aí eu sinto que ficou um pouco assim meio esquisito, sabe? Ele não se desenvolveu muito como pessoa em geral, ele só se desenvolveu ali, teve um desenvolvimento com ela em específico. Mas foi um livro legal, foi bacana, eu gostei deles como casal. Como é bem slow burn, tem essa questão deles ficarem amigos primeiro e tal. E aí, bem no finalzinho, assim, acho que tipo, uns 4% faltando pro livro acabar, que eles realmente ficam juntos, sabe? Quem leu Mariana Zapata sabe que é assim. Mas eu acho que eu gostei mais do outro que eu li dela, que é Espere por Mim, do que desse. Eu acho que eu gostei mais de Espere por Mim. Inclusive, esse aqui se passa antes de Espere por Mim, né? Como eu comentei. E eu queria muito ter lido ele antes de Espere por Mim, porque eu acho que faria mais sentido pra mim quando eu fosse ler Espere por Mim. Mas enfim, eu gostei. Não foi uma leitura que, tipo assim, vai ficar comigo tanto assim. Teve algumas partes que foram mais chatas e outras partes que eu gostei mais. Mas é um livro bom, gostei. E eu quero ler outros livros dela. Inclusive tem o Cult, né? Que é um livro que a protagonista aparece em Espere por Mim, que eu quero ler também. Inclusive, acho que eu deveria ter lido ele primeiro do que Espere por Mim também, né? Então, já vou ter um spoiler aí um pouco. Mas eu quero ler ele também e ler outros autores, porque eu só li mesmo Espere por Mim e esse aqui agora. Aquele bem famosinho, que é de patinação no gelo, não lembro o nome, não sei o que, com amor. Eu também quero muito ler ele, dizem que é muito bom. Acho que é um dos livros mais conhecidos dela. Não sei o que é que eu vou ler agora, ainda faltam umas 13 horas, se eu não me engano. Aí eu tenho 2 opções aqui, que é Quebrando o Gelo e Absolutamente Romântico. Vou ser sincera, eu acho que eu não vou gostar de Quebrando o Gelo. Mas eu quero ler mesmo assim, pra saber se eu realmente não vou gostar, né? Mas eu acho que eu não vou gostar.
Mas vamos ver, né? Vou dar uma chance. Talvez eu leia ele agora. Eu não sei se ele é muito grande, porque depois desse livro enorme eu preciso de um livro mais rapidinho, né? Mais tranquilo de ler. E aí, talvez eu leia ele agora. Porque também é absolutamente romântico. Eu sinto que vai ser muito parecido com esse que eu li agora, sabe? Então, não sei, vou ver se eu vou ler algum desses ou se eu vou escolher outro. Talvez eu escolha outro mais curtinho e tal. Tipo, parecido com Só Pra Mim, que foi o primeiro que eu li, né? Porque eu li, passei quantas horas lendo esse livro? Faltam 13 horas, né? Eu passei, acho que 3 horas e meia lendo Só Pra Mim. Então, assim, foi bastante tempo lendo esse livro, né? Então, preciso de uma coisa mais curta agora. Vou escolher e aí, quando eu escolher, eu mostro pra vocês. Vamos atualizá-los sobre as minhas leituras. Como vocês viram, eu comecei Amor Teoricamente, da Ellie Hazelwood, e eu já estou em 50% dele. Vou começar o capítulo 15. E, gente, eu tô gostando bastante desse livro. Eu tava com 2 livros, né, que eu falei pra vocês que tava meio que natibiado esse vídeo, só que eu não tava com vontade de ler eles e tal. E aí eu tava procurando algum livro, assim, da minha lista, e aí eu lembrei desse livro da Ellie Hazelwood, que eu gosto muito dos livros dela, A Hipótese do Amor e A Razão do Amor, eu gosto muito. E aí, depois desses, eu só li aquele que é, tipo, 3 novelas ou 4 novelas juntos no mesmo livro. E aí eu tava com vontade de ler mais livros dela, né, e finalizar a lista dela, porque eu gosto muito da escrita dela, dos personagens e tal. E aí, enfim, eu resolvi ler esse, e eu encontrei o audiobook no Spotify. E eu tava há muito, muito tempo mesmo procurando um audiobook, porque eu tava com muita vontade de ouvir um audiobook e tal. E aí, como eu peguei esse livro pra ler, eu, sim, do nada encontrei o audiobook dele. Eu tô intercalando entre ler no Kindle e ouvir o audiobook. Por isso também que eu tô bem avançada na leitura, porque eu pego pra ler quando eu tô sentada e tal, sem fazer nada, e aí tô lavando uma louça, fazendo uma coisa, eu tô ouvindo o audiobook. Então, tá sendo bem legal essa experiência. Fazia bastante tempo que eu não ouvia nenhum audiobook, e eu gosto bastante. Eu acho que é uma experiência muito legal. Mas, enfim, vamos falar sobre este livro. Nesse livro a gente vai conhecer a Elsie e o... esqueci o nome do protagonista. E o Jack, se eu não me engano. Gente, esqueci completamente o nome do cara. É o Jack, eu acho. E, enfim, eles são os protagonistas, né? A Elsie é cientista e ela tem um emprego ali meio ruim, não recebe muito bem, faz uma coisa que ela não gosta de fazer. Então, pra conseguir se manter também, né? Porque o emprego que ela tem não paga muito, ela é inscrita num aplicativo meio que de acompanhantes, onde as mulheres se inscrevem ali pra serem meio que namoradas de mentirinhas de caras, né? Então os caras vão lá e contratam elas, tipo assim, pra um evento, pra fingir ser a namorada dele no evento, num almoço de família, enfim. Só pra ser namorada de mentirinha deles ali, né? E aí a Elsie tem um cara que ela costuma sair, que é o Greg. E o Greg é irmão do Jack, né? Só que o Jack parece meio não gostar muito dela e tal. E aí acontece que ela se inscreve para um emprego, né? E aí ela começa meio que as entrevistas e tal, o processo seletivo ali para um emprego no MIT. Acontece que o Jack também é cientista, ela não sabia disso. E eles são meio que rivais, digamos assim, porque a Elsa é uma física teórica e o Jack é um físico experimentalista. Então, eles são rivais. Tem toda uma treta ali entre físicos teóricos e experimentalistas, né? Enfim, aí ela tá concorrendo a essa vaga de emprego e tal, e o Jack tá ali todo envolvido, porque ele faz parte da equipe já ali do lugar onde ela pode trabalhar, né? Enfim, a gente acompanha essa dinâmica deles. A Elsie, ela é uma personagem muito interessante porque ela é uma pessoa que se adapta às outras pessoas, às necessidades das outras pessoas. Então, conforme ela vai conversando com a pessoa, ela vai vendo ali o que é que aquela pessoa tá querendo, o que é que ela necessita, que palavras que ela precisa ouvir, e ela meio que se adapta, se transforma ali no que aquela pessoa quer ouvir, sabe? E o Jack é uma pessoa que ela não consegue ler, ela não consegue identificar o que é que ele quer, o que é que ele precisa, para ela poder dar isso para ele. E isso deixa ela assim muito confusa, muito transtornada. E o Jack também, ele vê que ela tem
esse meio que talento. Ele vê que ela se transforma ali pra cada pessoa e tal. Mas eu tô em 50%, como eu falei, e eu não sei quantas páginas tem esse livro, pra falar a verdade, mas tá me parecendo que é um livro muito longo, porque eu tô em 50%, tô na metade do livro, e parece que já aconteceu tantas coisas, e ainda tem metade do livro por aí, então eu tô meio confusa, porque pra mim tá parecendo assim, que é um livro muito longo. Depois eu vou ver quantas páginas tem na Amazon, porque eu realmente não sei. Mas vamos ver quantas horas eu ainda tenho de leitura, porque eu não lembro. Ainda temos 8 horas e 17 minutos de leitura pela frente. Vai virar. Então, assim, ainda temos bastante tempo pra finalizar esse livro e outro, provavelmente, né? Mas é isso por enquanto. Eu tô gostando desse livro, tá sendo bem divertido. A Elsa tem uma colega de quarto e colega de apartamento também, que é muito divertido também. E eu tô empolgada pra continuar a história, pra eles desenvolverem mais esse relacionamento deles, né? No começo também, eu acho que na dedicação, alguma coisa assim, ou no prólogo, a autora diz que vai ter uma participação da Oliver e do Adam de A Hipótese do Amor. Então eu tô bem empolgada pra ver a participação deles aqui, porque A Hipótese do Amor é o meu livro favorito dela. Então, vou continuar minha leitura, ouvindo meu audiobook também. E depois eu falo com vocês. Acho que eu falo com vocês quando eu finalizar o livro. Porque, por enquanto, essas são as minhas considerações. Não tenho nada a reclamar, nem nada. Tá sendo uma leitura gostosinha. Ignorem o espelho sujo, tá? Eu só queria comentar um negócio com vocês. E aí, rapidinho aqui. Tô 64% mais ou menos, né? E eu acho que esse é o primeiro livro. Posso estar enganada, posso estar enganada. Minha memória pode estar falhando. Mas eu acho que esse é o primeiro livro que eu leio de romance, em que o cara fala pra mocinha, né, que tipo, eu gosto de você e tal, queria te conhecer melhor e tudo mais, e convida ela pra sair, tipo, convida ela pro encontro. Tipo assim, não aconteceu nada, não rolou nada entre eles ainda, e ele convidou ela pro encontro. E tipo assim, não costumo ver isso em livros de romance, geralmente já dormem juntos ou, tipo assim, ficam assim, se enrolando até ficarem juntos, mas não rola ali o tipo, ah, você quer sair comigo? Vamos se conhecer melhor e tal, entendeu? Então, assim, fiquei um pouco surpresa, mas foi bem legal de ver isso, porque, não sei, eu acho que não é tão comum, né? Eu achei bem legal. Só queria comentar isso com vocês mesmo. Eu acabei de finalizar Amor Teoricamente, da Ellie Hazelwood. Gente, eu gostei bastante desse livro. Como eu comentei com vocês ontem, eu acho, eu fiquei bem, assim, surpresa, né, de o protagonista falar pra mocinha, né, que gostava dela e tal, tinha sentimentos por ela e que queria sair com ela, né, porque geralmente a gente não encontra muito isso em livros de romance, e aí eu fiquei um pouco surpresa, foi bem legal de ver. Eu gostei bastante do desenvolvimento deles como casal e tal, do desenvolvimento da protagonista também, né, porque ela tem ali umas questões de sempre querer meio que se moldar pra ser o que as outras pessoas precisam e nunca ser ela verdadeiramente, sabe? Então, o Jack, né, ajuda muito com ela nessa questão e é muito legal de ver o desenvolvimento dela. Assim como todos os outros livros da Ellie Hazelwood, tem ali uma questão que envolve ali meio que o trabalho dela, né? Meio que tem sempre alguém ali que vai atrapalhar e tal. E ela falou foi nos agradecimentos, ou foi tipo assim, na nota da autora no final do livro, que esse livro foi o livro, assim, mais, digamos, científico que ela já escreveu, né? Assim, quando ela escreveu esse, né? Porque eu não li os outros, não sei como os outros que são mais recentes são. Mas eu concordo com isso, porque esse livro tem bastante coisa ali científica, sabe? Tem bastante piadocas, assim, ridículas,
de ciências e tal, de física, então é bem interessante, apesar de ser bem mais científico, ter mais coisas ali envolvendo física e tudo mais. Não foi chato, não foi difícil nem nada, então foi bem legal, bem divertido. Apesar de que ele é, assim, meio mais ou menos do mesmo tamanho dos outros livros dela que eu já li, né? A Hipótese do Amor e A Razão do Amor, eu acho que esse livro dá a impressão de que é um livro bem maior. Não sei explicar, mas parecia assim que eu tava lendo um livro de 500, 600 páginas. E não é o caso, né? Então, assim, eu tive essa impressão de que era um livro bem maior do que realmente é. Mas foi uma leitura bem legal, bem divertida. Eu ri bastante algumas vezes quando eu tava, assim, escutando o audiobook, e aí eu, tipo, ria alto mesmo. Meu marido até me olhava assim, tipo, tá ficando louca. Mas foi muito divertido. Eu acho que teve algumas partezinhas ali que poderiam ser um pouco mais desenvolvidas, tipo a relação da Elsie com a família dela, né? A gente sabe ali que é uma relação meio conturbada. Ela tem dois irmãos que são bem complicados, e aí ela meio que é babada desses irmãos dela, mesmo que eles sejam mais velhos que ela. E a mãe dela meio que exige muito que ela cuide desses irmãos dela e não se preocupa muito com ela. E então eu queria ter visto mais desenvolvimento dessa questão aí que no final meio que só foi, resolveu e pronto, sem nenhum desenvolvimento, sabe? Eu esperava mais desenvolvimento dessa parte. E também depois que eles ficaram juntos, né, se resolveram, que óbvio tem ali toda uma questão antes de ficar tudo bem, ali tem um conflito ali e tudo mais. Aí depois que eles ficaram juntos, que tudo se resolveu, eu sinto que falta um pouquinho, sabe? Falta um pouquinho mais ali de cenas deles, tipo assim, tá tudo bem agora, vamos ficar juntos e tudo mais. Mas, em geral, foi um livro que eu gostei bastante. Não é o meu favorito da autora. A Hipótese do Amor continua sendo meu favorito, com certeza. Mas ainda assim foi uma leitura muito boa mesmo. Agora, honestamente, eu não sei o que é que eu vou ler. Ainda tenho aqui 5 horas e 19 minutos de leitura. E então preciso escolher mais um livro. Mas eu não sei, honestamente, não sei mesmo o que é que eu vou ler. Eu não tô afim de ler aqueles lá que eu falei com vocês no começo do vídeo. Então, não sei. Vou dar uma pausa aqui de leitura. E aí vou dar uma olhada, ver o que é que eu vou ler. O que é que eu vou ler agora. Porque realmente não sei. E eu sinto que eu já tô ficando ali. Preciso dar uma pausa de romance, sabe? Então, em 5 horas eu só vou conseguir ler mais um livro mesmo, né? Então depois disso, vou precisar dar uma pausa nos romances por um tempinho, novamente. Mas é isso. Vou ver aqui o que é que eu vou ler e aí eu falo pra vocês. Eu escolhi um livro e já li 25% dele, basicamente. Eu comecei O Complô do Casamento, da Christina Forrest, que é a mesma autora de Um Favorzinho do Vizinho. E aí, Um Favorzinho do Vizinho é meio que o primeiro livro nessa sériezinha de irmãs, acho que é as Irmãs Green. E aí, O Favorzinho do Vizinho é o primeiro e O Complô do Casamento é o segundo. E aí tem um terceiro que eu acho que não foi lançado no Brasil ainda, mas se eu não me engano já foi lançado na gringa. Mas enfim, é uma sériezinha que acompanha as Irmãs Green, né? O primeiro livro a gente acompanha a irmã mais nova. Nesse livro a gente acompanha a irmã do meio, que é a Violet. E aí a Violet, ela é uma estilista, assim, meio famosa, né, e tal. Tá crescendo ali bastante na carreira dela. E aí ela teve um namoradinho do ensino médio, que foi, assim, uma coisa bem intensa, e aí eles terminaram de um jeito, assim, bem complicado, meio que partiu o coração dela. E aí, agora, anos depois, os dois já adultos, né, meio quase 30 anos, eles passaram esse tempo todinho sem se falar, e aí eles acabam se encontrando numa noite ali em Las Vegas, e passam a noite juntos e tal. Quando eles acordam no outro dia, eles estão casados. Eles se casaram ali, completamente bêbados e tal. E é isso. Como eu disse, eu tô em 25% e eu li esses 25% em 1 hora, basicamente. E, tipo assim, o livro tá voando mesmo. Vou começar o capítulo 7 agora. E eu tô gostando bastante. A gente sabe o que rolou, né? Por que eles terminaram e tudo mais. Mas ainda assim, tem muita coisa pra gente descobrir ainda, eu sinto. Mas é isso, por enquanto eu tô gostando. Tá sendo super rápido de ler, como disse, em 1 hora eu li 25% do livro, o que é muita coisa. Então eu creio que eu vou terminar bem rapidinho. Eu amo esses livros em que o casal
enche a cara e aí acaba se casando em Las Vegas, assim, sem querer. E aí descobrem no dia seguinte, quando eles acordam de ressaca. Amo esse tipo de livro, continuar lendo e aí depois dou mais atualizações pra vocês. 3 horas e 38 minutos de leitura e 60% do complô de casamento pra finalizar ele. Então, vamos finalizar esse livro hoje e finalizar esse vlog hoje. Acabei de finalizar o complô do casamento e finalizamos nossas 24 horas lendo só romance. Na verdade, ainda ficou faltando 1 hora e 12 minutos, mais ou menos. Exatamente, 1 hora e 12 minutos, mas honestamente não vou ler. Vou escolher essas 1 hora porque já deu pra mim. Mas levando em consideração que quando eu tava lendo o último livro que eu li, qual foi o último livro que eu li? Amor Teoricamente, eu tava ouvindo o audiobook, né, no tablet. E aí, às vezes, eu esquecia de colocar o cronômetro pra rolar enquanto tava ouvindo. E às vezes o cronômetro tava rolando e eu não tava ouvindo nem lendo nada. Então, assim, acho que essa 1 hora aí tá certinha, referente a esses momentos aí que eu não tava contando direitinho o tempo. Mas, enfim, vamos falar sobre o complô do casamento, né? Eu acabei de finalizar ele e eu gostei bastante. Como eu disse, eu já tinha lido o primeiro livro, né, dessa sériezinha, e aí eu já meio que estava acostumada um pouco com a escrita da autora, e eu gostei bastante desse livro também. Como eu disse, tem um casamento de mentirinha ali e tudo mais, né, e aí os protagonistas meio que se aproveitam da situação para benefício ali de trabalho e tudo mais, e aí depois eles acabam, né, voltando ali àqueles sentimentos, porque eles namoraram quando eles eram adolescentes e tal, e resolvem tentar de verdade, né? E aí tem toda a questão ali do conflito, né? Porque a protagonista, ela é uma estilista, assim, meio famosinha e tal, então ela vive meio que na correria, indo pra lá e pra cá, pra evento e desfile, não sei o quê. E o protagonista, ele é um professor ali na cidadezinha que eles cresceram. A vida dele não é essas coisas tão agitadas, né? E ele sente que ele tá um pouco estagnado. Então eles estão em tempos ali muito diferentes da vida deles. E isso é meio que o conflito, né, do livro. E eu sinto que a autora conseguiu desenvolver muito bem, de uma forma muito realista, sabe? Todo o conflito e tal, a maneira como foi resolvido e tudo mais, eu achei que foi bem realista e eu gostei bastante disso. Tô empolgada pro próximo livro, que é o livro da irmã mais velha, que ela é assim super na dela e tal, ela tem uma filha, o marido dela já faleceu, então tô empolgada pro livro dela, pra saber o que vai rolar, porque se for com quem eu tô pensando, se o interesse amoroso dela for quem eu tô pensando, vai ser uma história muito interessante, eu tô muito curiosa pra ler. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vlog de 24 horas lendo só romance. Agora eu preciso muito de um tempo não lendo romances, né, por alguns dias aí. Eu acho que eu passei 1 semana e meia gravando esse vlog, se eu não me engano. Mas foi bem legal, foi bem divertido. Fazia tempo que eu não lia tanto romance assim, mas agora eu preciso de uma pausa. Vou ranquear pra vocês os livros que eu li nesse vlog. E 4 livros, né? Mas eu vou roubar um pouquinho e vou colocar só 3 colocações. Em terceiro lugar, eu colocaria A Muralha de Napegueu, porque não foi meu favorito. Gostei, mas não foi meu favorito. Em segundo lugar, eu colocaria 2 livros, que seria O Complô de Casamento e Amor Teoricamente. Porque eu gostei dos dois, foram livros divertidos e rápidos de ler. Tudo. Amor Teoricamente eu demorei um pouco mais, né? Mas ainda assim foi uma leitura gostosinha. E em primeiro lugar, eu colocaria Só Pra Mim. Porque foi um livro muito delicinha, muito gostosinho de ler, bem rápido de ler. E era o que eu tava precisando no momento, sabe? Então foi ideal. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, vocês sabem o que fazer, curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações pra você receber sempre que eu postar vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!